Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o tema é sobre hipersensibilidade do tipo 1, mais conhecido como as alergias, né? E é um tema bastante interessante porque a gente vai tratar aqui um pouco, né, sobre o sistema imunológico. A gente vai fazer uma visão geral mesmo sobre o assunto e entender mesmo de fato como ele ocorre, algumas características assim bastante interessantes, algumas curiosidades. Então, vamos lá, né? Vamos começar um pouco falando sobre a hipersensibilidade do tipo 1. Como eu já falei um pouco, né? Ela vai ser aquela manifestação alérgica. E o que de fato marca a hipersensibilidade do tipo 1 é de fato uma hiperprodução, né, de imunoglobulina E, né, do tipo E. E ela vai ser assim o principal marcador, né? O principal marcador da hipersensibilidade do tipo 1, da alergia. E quando a gente fala desse tipo de hipersensibilidade, a gente vai estar falando de um tipo de inflamação, né? De um tipo de resposta inflamatória, que mais especificamente é um tipo de resposta inflamatória do tipo 2. E ela, diferentemente, né, da inflamação, a gente não vai ter ali um predomínio, uma ativação de macrófagos, né, que geralmente é um marco da inflamação, quando a gente fala de inflamação aguda, por exemplo. Mas nesse caso a gente vai ter principalmente os mastócitos, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E essa hipersensibilidade do tipo 1, ela pode ser de duas formas, né? Ela pode se tratar de uma alergia localizada, geralmente, né, vão ser os tipos mais predominantes e menos letais, né? E a gente pode também ter um tipo de hipersensibilidade sistêmica, né? Uma anafilaxia sistêmica, que seria, por exemplo, o choque anafilático, que tem implicações muito mais sérias e muito mais graves, né? Esses termos aqui, eles tratam, né, alergia, atopia e anafilaxia, eles vão tratar, assim, de grosso modo, da mesma coisa, né? São sinônimos. E algo interessante é que a anafilaxia, né, o termo anafilaxia, ele é o contrário, né? Ele é o antônimo de profilaxia, né? Profilaxia, que a gente sabe, é de fato é, uma forma de prevenção, é uma forma de cuidado. Mas a anafilaxia, ela foi cunhada de forma a significar a hipersensibilidade como uma forma de que o IgE, que deveria ser um produto de cuidado, né, um produto do nosso corpo de defesa, ele na verdade atua de forma inversa. Então, em vez de ser um agente de profilaxia, ele é um agente de anafilaxia, ou seja, ele age de forma contrária ao esperado, ao normal, né? Então, é algo bastante interessante até para a gente conseguir memorizar, né, internalizar esse conceito de anafilaxia. Uma coisa também muito interessante sobre alergias no geral é que elas são um tipo de doença, né, um tipo de patologia bastante comum no mundo inteiro. E algo bastante interessante é quando a gente fala da alergia alimentar ao amendoim, a gente lembra, né, assim, logo dos Estados Unidos, né, do pessoal norte-americano, que são o grupo de pessoas, né, a sociedade que tem mais alergia ao amendoim. E isso é bastante curioso, porque ainda que exista ali, né, uma cultura de alimentação muito baseada ali naquelas pastas de amendoim, a gente tem a chamada teoria da higiene, né? Ela tenta explicar o porquê de muitas pessoas, né? A gente está tendo agora um avanço muito grande, um aumento muito grande de pessoas com alergia, justamente porque essa teoria, na verdade, ela propõe, né, um entendimento de que essas alergias são provenientes da nossa contínua tentativa de higienizar, de não expor, principalmente as crianças, ao contato com possíveis alérgenos do meio ambiente, né? E a gente fala dos Estados Unidos porque é das civilizações, né, de mais desenvolvidas que a gente tem, por exemplo, e elas vão ter ali um acesso melhor, né, à limpeza urbana,
vai ter já uma questão de urbanização muito acentuada. Então, as crianças que vão nascendo cada vez mais nesse meio urbano, nesse meio não natural, digamos assim, elas não vão tendo contato com antígenos, né, ali presentes em ambientes rurais que vão sendo, ao longo do tempo, se tornando agentes meio que não identificáveis pelo corpo. Já as crianças que nascem, né, em contrapartida, no meio rural, elas por terem esse contato, né, desde os seus primeiros dias de vida, né, ela vai criando ali como se fosse uma espécie de adaptação àquele meio. Então o corpo começa a identificar logo no início que aquilo não se trata de fato de um agente agressor, e além disso, ela vai ter contato com micro-organismos também que vão ser analisados pelo corpo e vão ser classificados, né, como organismos invasores ou micro-organismos que vão acabar compondo a flora intestinal, né, a parte também da, das bactérias, né, comensais que fazem parte também do nosso trato respiratório. Então, essa construção teoricamente natural, né, essa adaptação e crescimento natural dessas crianças que nascem em ambientes rurais, ela vai sendo mais, digamos assim, efetiva para evitar a alergia. Em contrapartida, essas crianças que nascem nas regiões mais urbanizadas, elas vão ter uma deficiência nessa produção e nessa distinção entre o que de fato é um antígeno que deve ser eliminado e o que é um antígeno inócuo que, né, deveria passar desapercebido, né? Então, tratado desse primeiro tópico de contexto, a gente vai avançar aqui para falar um pouco do mecanismo, né, da alergia. E quando a gente vai tratar do mecanismo, para ele começar, a gente tem que ter a exposição ao alérgeno, que é o primeiro momento em que o alérgeno, né, essa substância invasora, ele vai passar, né, pela o revestimento do nosso corpo, seja ele, né, por contato oral, pelo próprio contato cutâneo, ingestão alimentar. Então, vai primeiro ter que haver essa exposição prévia, né? Essa primeira exposição ao alérgeno. E essa exposição, né, pode ser aqui nesse caso a imagem traz o pólen, mas ele pode ser ao ácaro, a penicilina, só que invariavelmente deve ser um contato com uma proteína, né? Deve ser uma proteína para ser classificada como um antígeno. Porém, a penicilina, por exemplo, ela não é uma proteína. Então, nesse caso, ela quando ela entra no nosso organismo, ela tem que se agregar a uma proteína, de fato, e formar um conglomerado que assim, né, com a penicilina mais esse aminoácido, mais essa proteína, o peptídeo, vai ser identificado como antígeno, porque a penicilina de forma solitária, ela não é um antígeno, né? Apenas em uma conjugação com uma substância proteica. Então, nessa exposição prévia, né, quando esse alérgeno ele ele transpassa o revestimento da mucosa, ele vai encontrar, né, na nossa pele, né, ou na parte mais interna do nosso corpo, algumas células que são células residentes. Elas são células que vão estar ali presentes de forma teoricamente invariável, né, ali sempre presente no epitélio, né? Então, essas células, que nesse caso aqui está representada pela célula dendrítica, ela vai entrar em contato com esse alérgeno, ela, vamos dizer assim, né, de uma forma mais lúdica, ela vai segurar ele e ela vai migrar para o linfonodo drenante mais próximo. Quando ela faz esse caminho, né, ela, vamos dizer, ela caminha, ela vai andando até o linfonodo, ela vai encontrar células T naive, né? São células T virgens, ou seja, células T que ainda não tiveram contato com o antígeno, né, em questão. E essas células T auxiliares, que nesse caso seriam as células T CD4+, elas vão
agora se diferenciar em dois tipos celulares muito importantes. O primeiro tipo celular são as células TH2. As células TH2, que no inglês seria as células T helper 2, né, helper de auxiliares, elas vão ser responsáveis pela produção, né, de interleucinas. Porém, além delas, além dessas células TH2, nós vamos ter também a diferenciação das células T-Nave em células também TFH, que são células foliculares. Essas células foliculares, né, diferentemente das células TH2, elas vão se manter no linfonodo e no linfonodo elas vão ter um contato com as células B. Já as células TH2, né, elas vão ser, digamos assim, liberadas do linfonodo e vão transitar até o local de inflamação. As células, tanto as células TH2 como TFH, elas vão produzir esse conjunto, né, de interleucinas que são mediadores muito importantes, né, são citocinas muito importantes para vários eventos, né, da alergia. A interleucina 4, por exemplo, ela é muito importante para iniciar um processo de expressão de moléculas de adesão vascular, as VCAM. E essas células de adesão, elas vão ser expressas, né, no endotélio vascular para auxiliar a adesão de células de defesa e, né, o seu processo de recrutamento para o local inflamatório. Além disso, a interleucina 4, ela vai ser muito importante para justamente comunicar a célula B e promover a sua diferenciação. Mas isso a gente vai falar logo após. Além disso, vamos ter a interleucina do tipo 5, que é uma interleucina bastante importante para fazer o recrutamento de eosinófilos. E como isso vai acontecer? A interleucina 5 ela vai agir diretamente na medula óssea, onde células mioides estão sendo formadas. E a interleucina 5 ela vai fazer com que essa célula mioide, né, mieloide, perdão, ali que está sendo formada, se diferencie em eosinófilo. Além disso, após essa diferenciação, a IL-5 também atua na maturação do eosinófilo, fazendo com que ele se arme, né, comece a compor ali os grânulos que vão ser responsáveis, né, pela sua função ali de defesa. E, além das interleucinas 4 e 5, nós vamos ter também a interleucina 13, que é um importante marcador, né, importante mediador para a formação, né, ali de muco pelas células caliciformes, que é um importante sinal ali, né, de alergia, produção de muco, principalmente nas vias aéreas e também ali no sistema respiratório como um todo, além também de muco pelo próprio sistema digestório. Além dessas duas células T, né, diferenciadas que vamos ter, nós também temos células linfóides inatas, né, as IL-6, que elas vão ser células que vão estar presentes no, na estrutura, né? Elas vão ser células presentes no epitélio e elas vão também ser uma resposta, elas vão compor ali uma resposta rápida, né, também secretando algumas interleucinas para alergia, né? Porque essa produção de célula TH2, ela não vai acontecer de forma imediata, né? Ela, na verdade, precisa desse passo a passo e também precisa chegar ao local de inflamação. As IL-6, elas já estão presentes no local inflamatório, então elas, assim que estimuladas, elas também vão liberar interleucinas e vão ajudar tanto no processo inflamatório, né, quanto também ali na formação dos sinais clássicos, né, da alergia, como também quando ela vai degranulando, quando ela vai promover a liberação das suas citocinas, ela vai promover um fator quimiotáxico
que vai ajudar no recrutamento também leucocitário. Mas quando essas interleucinas são secretadas, em especial a IL-4, a gente vai ter aqui um contato com a célula B e e um, e um comando para essa célula B para se diferenciar. Diferenciar em quê? Em um plasmócito secretor de IgE. Porque a célula B, nesse momento, ela apenas vai ter uma produção de IgM. E quando ela recebe esse comando, vai ter esse efeito de switch, né, de troca de isótopo, que ela antes produziu o IgM, e agora ela passa a secretar o IgE. E esse IgE, quando ele é secretado por esses plasmócitos, ele vai pela corrente sanguínea até se aderir ao mastócito, que vai ser, né, como a gente falou no início, a célula principal ali, né, quando a gente pensa em reação alérgica. E o que o torna o mastócito tão importante e tão suscetível à ligação com o IgE? Vai ser justamente esse receptor FcεRI, que é um receptor de altíssima afinidade. É um receptor que ele tem muita vontade de se ligar ao IgE. E quando ele tem essa alta afinidade, ele vai ter basicamente todos os seus complexos de receptores ligados ao IgE. Então, é como se o que o corpo produz de IgE basicamente fosse totalmente captado por esses receptores FcεRI. Além desse mastócito, a gente também vai ter o basófilo, que vai também possuir esses receptores e vão fazer essas ligações de alta afinidade com o IgE. O mastócito, pense nele, né, como uma superfície que pode conter vários tipos de receptores, mas uma pessoa que é alérgica, ela vai possuir praticamente todos os receptores do tipo FcεRI, que vai se ligar ao IgE. Isso vai favorecer o contato do alérgeno e um tipo de ligação chamada de cross-linking, que é uma ligação cruzada. E isso porque uma pessoa normal, ela teria vários tipos de receptores espalhados pelo... ela vai ter vários tipos de receptores espalhados pela superfície. E isso não vai permitir a ligação de cross-linking, já que ela teria, né, ali uma diversidade, enquanto que uma pessoa alérgica, ela vai ter uma superfície meio que tomada todos por um tipo de receptor, o que de fato seria a causa de hipersensibilidade. E aqui, né, a gente tem essa caixinha falando sobre a repetição da exposição ao alérgeno. Isso é uma questão muito interessante porque uma pessoa que ela é alérgica, ela é suscetível geneticamente a isso. Porém, né, além da questão genética, a gente também tem aquela questão epigenética que a gente falou no início, sobre o contato desde o início, né, desde a infância. Mas o que acontece? O primeiro contato ao alérgeno, ele não vai não vai promover uma resposta alérgica, porque a pessoa não tem o IgE formado. Apenas a reexposição, né, a repetição da exposição, de fato vai promover essa resposta. E como seria essa resposta? Essa resposta ela vai acontecer quando esse alérgeno ele faz essa ligação cruzada e estimula a degranulação do mastócito. E aí ele vai liberar diversos mediadores. A gente vai ter aminas vasoativas, mediadores lipídicos e citocinas. Né? As aminas vasoativas que vamos ter seriam, por exemplo, a histamina, que ela vai ser o principal, né? E ela vai promover um aumento da permeabilidade vascular. A gente vai ter também uma vasodilatação ali no local. E isso vai promover maior influxo, né? Maior exudação de conteúdo para o local de inflamação. Além disso, nós vamos ter também a liberação de mediadores lipídicos. Nesse caso, vamos ter o ácido araquidônico, principalmente, que vai dar origem, né, àquela cascata de LOX e COX, né, que é a formação do leucotrieno e a formação das
prostaglandinas, também favorecendo o processo inflamatório. Além disso, citocinas, como o fator de necrose tumoral, vão ser também liberadas já na fase tardia, mas isso a gente vai discutir um pouco depois. Uma coisa interessante é que esses leucotrienos e prostaglandinas, eles vão ser responsáveis principalmente por aquele sinal, né, por aquele sintoma de dificuldade respiratória, principalmente por induzirem a constrição da musculatura brônquica. E isso é um fator muito grave e muito problemático para pessoas, principalmente asmáticas, né? Quando a gente fala desse sinal, dessa manifestação clínica. E falando sobre manifestação clínica, a gente vai passar para falar sobre alguns tipos de reações alérgicas. E nesse caso, a gente divide em dois momentos, né, as reações. A fase inicial, que vai ser justamente aqueles 3 pontos, né, que a gente falou, né, da liberação, da degranulação dos mastócitos. E também a gente vai ter a fase tardia. Na fase inicial, né, ali quando logo tem exposição do alérgeno, a gente vai ter uma manifestação clínica muito mais acentuada. Observe, que é praticamente apiculada, ela é muito rápida, mas ela é transitória. E a gente vai ter o aumento dessa permeabilidade vascular, como a gente já falou, a vasodilatação, e aumento da constrição da musculatura lisa, brônquica e visceral. Um dos sinais mais evidentes dessa fase inicial é justamente essa formação da pápula e do halo eritematoso, que é essa regiãozinha avermelhada, né, que circunda a pápula. O eritema, essa vermelhidão, a gente sabe, né, que é a causa da vasodilatação e a pápula, principalmente pelo aumento da permeabilidade vascular, que forma ali uma espécie de edema localizado. O aumento da constrição da musculatura brônquia, ela é um problema principalmente para pessoas asmáticas, né, que vão ter ali broncoconstrição e podem ter dificuldades respiratórias muito graves. Na fase tardia, a gente vai ter uma fase mais relacionada à infiltração, onde diversas células de defesa, aí vamos ter linfócitos, T, CD8, vamos ter também a entrada de macrófagos, né, que eram neutrófilos antes, e vamos ter ali uma região muito predominante dessas células de defesa que vão fazer, vão degranular e vão produzir uma espécie de inflamação mais contínua, né? Já uma inflamação mais contínua, exato. E isso vai gerar ali provavelmente um dano tecidual, a depender do tempo, né, de, de, de inflamação da fase tardia. E aqui, né, sobre manifestações clínicas, nós temos a rinite, que tem a questão realmente principal ali da coriza, né, o edema nasal. Vamos ter também ali uma espécie de conjuntivite associada a essa rinite também. E quando a gente fala dessas manifestações clínicas, é válido a gente ressaltar justamente a questão de que a alergia ela depende de 2 fatores para acontecer, né? Ela depende, na verdade, ela depende de 2 características, né, principais, que seriam o local anatômico onde o alérgeno onde o alérgeno está atingindo. Por exemplo, nas vias respiratórias, esses são os principais tipos de manifestação clínica, né? Rinite e asma. Já quando a gente fala de uma ingestão oral, né? Principalmente quando a gente fala de alérgenos alimentares, como o camarão, como o amendoim, eles vão provocar ali, principalmente, manifestações clínicas relacionadas ao trato digestório, como vômitos e diarreia. Obviamente, isso não se restringe. Ele pode, né, ali também provocar uma reação muito grave e sistêmica, que seria também o caso do choque anafilático, que em muitos dos casos é fatal, né? E como ele acontece, né? O choque anafilático é uma reação sistêmica, é uma reação onde todo o corpo vai sofrer
com a alergia. É como se o edema ele fosse generalizado. E esse edema generalizado, ele vai se espalhar por todo o corpo e, assim, a grosso modo, retirar o líquido do sangue para o interstício. Quando isso acontece, a quantidade de sangue que está circulante no corpo diminui drasticamente, o que vai gerar uma baixa de pressão. Essa baixa de pressão ela é típica de choque e pode causar uma morte por parada circulatória. Isso é muito grave, né? Mas nesses casos de choque anafilático, a principal medida que o médico deve tomar é justamente a aplicação de epinefrina, né? E essa administração de epinefrina, ela vai ser o padrão, né? Vai ser o medicamento principal de aplicação para justamente driblar os efeitos da os efeitos histamínicos, né, principais ali, os efeitos histamínicos não, os efeitos das os efeitos da inflamação gerada, né, como as prostaglandinas, os leucotrienos, que vão estar ali realizando broncoconstrição. Além disso, por aumentar o débito circulatório, né, ele vai gerar ali um aumento da pressão. Além disso, vamos ter medicamentos complementares, que são os antihistamínicos, né, que vão agir nos receptores H1 e H2 da histamina e vão gerar uma melhor resposta para essa anafilaxia. Além disso, temos os corticosteroides também, que são medicações adicionais. Mas, obviamente, a recomendação, né, é justamente a prevenção. Não ingerir alimentos que você tem ciência que é alérgico. Quando você vai ao médico, avisar as suas alergias. E caso, né, você seja a primeira vez do caso, é muito interessante você realizar esses testes de alergia previamente.